Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h25, 6h25, horário de Brasília, nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024. Estamos juntos nesse pós-madrugada. Você que já recebeu, como nós recebemos a nossa porção diária, o nosso maná diário, e é o culto da madrugada. Agora vamos seguindo no pós-madrugada, conversando sobre essa palavra trazida nessa manhã, com os pastores que aqui estão e com você que está na sua casa, indo para o trabalho. Que Deus possa lhe abençoar de uma maneira maravilhosa nessa manhã. Queridos, eu tenho aqui pedidos de oração. Gostaria que os irmãos anotassem, por favor, para estarmos orando pela irmã Ana Rosete, esposa do pastor Wallace Rosete, né? Ela está com anemia profunda, está se recuperando no hospital. Se eu posso dar uma bênção à nossa querida irmã, vamos orar por ela. Irmã Ana Rosete. Orar também pela irmã Salúquia, pela irmã Solange e também pelo Erivelto Perim. Todos esses irmãos são de Coqueiral de Itaparica 1, aqui em Vila Velha. Todo mundo aqui, né? A Salúquia, a Solange, o Erivelto, a Ana, que é a esposa do pastor Wallace, são ovelhas do pastor Wallace Rosete. E gostaria de pedir aos irmãos para estarem orando por esses irmãos que precisam de uma bênção do Senhor na área da saúde. Quero mandar um abraço aqui à irmã Cláudia Guimarães, da Farmácia Cidadã, aqui em Vitória, na capital. Nossa irmã Cláudia, sempre atendendo bem ali as pessoas, né, aos clientes, um atendimento personalizado, né? Um grande abraço. Recebo o abraço aqui do pastor Marcelo Simões, de todos nós aqui da Rádio Manaim, viu, Cláudia? Deus te abençoe. Bom trabalho aí, tá bom, minha irmã? Mandar um abraço também. O pastor Itamar, lá da Bahia, Salvador, Bahia. O pastor Itamar me mandou um WhatsApp ontem. Ele esteve numa cidade chamada Dias Dávila, é o nome da cidade. E lá ele encontrou uma livraria chamada Livraria Manaim. E ele entrou e escutou lá a Rádio Manaim tocando lá. E o Diego, que é o proprietário, o dono, né? Ele não é da nossa igreja. Mas ele falou, olha, eu coloquei o nome da livraria Manaim, primeiro porque é bíblico, né? E segundo porque eu gosto demais de ouvir a Rádio Manaim, lá de Vila Velha, da Igreja Maranata. Ô Diego, obrigado aí pela preferência, que Deus te abençoe, tá? Boas vendas aí, meu irmão, que Deus te abençoe, que haja prosperidade aí na sua casa, em todas as áreas, tá bom, querido? E obrigado por ter tratado tão bem o nosso querido pastor Itamar, quando esteve aí na sua loja, tá bom? Deus te abençoe grandemente, um abraço a você e obrigado por ouvir a gente aí em Hi-Fi Estéreo, tá bom? O som fica lá tocando 24 horas, obrigado, querido, viu? Deus te abençoe. Sim, e Jesus, irmão, esteja orando pela irmã Isabel. Ela é filha do pastor Antônio Carlos, da irmã Alexa Isabel, lá de Duque de Caxias. Ela operou essa semana, o médico tirou um tumor da sua cabeça, uma cirurgia delicadíssima, correu um risco muito grande. Mas Deus abençoou de uma maneira tal, e o pastor Antônio Carlos me comentou em off ontem, de que, olha como é que Deus opera e atende a oração da igreja. O médico que estava operando ela, disse que ele operou, retirou lá o tumor. Aí quando ele ia embora, já estava saindo do centro cirúrgico, nós sabemos que foi o Senhor. Mas o médico disse assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas me deu uma vontade de voltar assim, vamos ver, deixa eu rever aqui o que eu fiz. E voltou lá. E aí descobriu parte do tumor que estava escondido dentro do cérebro, assim, uma cavidade. E aí ele pôde retirar tudo. Falou, agora tá certo. Olha a oração da igreja. Glória a Deus. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, agora a nossa irmã Isabel tá se recuperando, né? Tá na UTI ainda, mas tá bem, tá recuperando. Não teve sequela nenhuma. Glória a Deus por isso. Nós estamos felizes com o Senhor e felizes pela irmã Isabel. Amém? Vamos orar por ela. Deixa eu mandar um abraço, são tantos abraços aqui, meu Deus. Pastor Everaldo Filpo, lá de Jacksonville, tá aqui pra gente. Ele manda até uma cooperação aqui com o texto, eu vou ler daqui a pouco sobre o texto que o pastor Marcelo pregou aqui. Daqui a pouco, pastor, um abraço, saudade do senhor, viu? Grande abraço. Um abraço, irmã Cristina também. Um abraço aqui ao pastor Marcelo. O Marcelo Maio. Ele disse assim, Kleber, estamos aqui no aeroporto de Guarulhos, nesse momento, pronto para ir ao seminário do Luiz Martins. E só uma coisa nos basta, né? Estar aos pés do Senhor. E nós vamos passar na rádio, hein? Se Deus quiser, pode passar aqui. Venha tomar um café conosco. O meu café é virtual, mas eu acompanho vocês, não tem problema nenhum.
Toma um copo d'água, tá tudo certo aqui. Bom, são 6h30. Nessa manhã estamos recebendo aqui os pastores Marcelo Simões, Luiz Anoni, Guilherme Campos e o ungido José Henrique Baldan conosco nessa manhã. O texto trazido pelo pastor Marcelo, texto muito conhecido, né? Mas sempre o Espírito Santo nos revela algo diferente. O texto é Lucas capítulo 10, versos 41, 42, que diz o seguinte: E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Queridos, o exemplo de Maria nos mostra onde devemos estar ou como devemos nos apresentar diante do Senhor. Precisamos passar mais tempo aos pés do Senhor. Essa é a lição que, assim, logo de cara a gente aprende aqui. Sabe por quê? Porque essa atitude de Maria, de se lançar, de estar aos pés do Senhor, era algo comum para ela. Nas 3 vezes que aparece Maria, estou falando de Maria, irmã de Lázaro, ok? Ali de Betânia, irmã de Marta. Nas 3 vezes que aparece Maria no texto, na Bíblia, por incrível que pareça, ela sempre está aos pés do Senhor. É o melhor lugar, sempre foi. Por exemplo, ela estava aos pés do Senhor para ouvir, nesse exato momento aqui em Lucas 10, ela estava onde? Aos pés do Senhor. Tanto é que a irmã dela fala: Senhor, não se te dá, o Senhor não está vendo. Aqui trazendo para o nosso português sempre, né? O nosso feijãozinho com arroz, para que quem está em casa possa entender. O senhor não está vendo que eu estou aqui trabalhando? Manda que ela venha me ajudar aqui. Ela estava atarefada com os problemas domésticos. Então, mas Maria não, ela estava aos pés do Senhor para ouvir. A palavra diz aqui no texto, no verso 39, para ouvir a palavra do Senhor. Então ela estava aos pés do Senhor para ouvir. Ela estava aos pés do Senhor para chorar. Quando Lázaro, seu irmão, morreu, capítulo 11, verso 32 de João, né? A Bíblia diz que ela se prostrou diante e falou: Senhor, se eu estivesse aqui, eu tenho certeza que meu irmão não morreria. Então ela estava aos pés do Senhor para chorar, para ouvir e para chorar. E ela estava aos pés do Senhor para adorar também. João 12, verso 3. Quando no jantar na casa de Simão, ela se derrama aos pés ali do Senhor. Ou seja, estar aos pés do Senhor para ouvir, chorar e adorar fazia parte do caráter, da vida de Maria. E isso é um ensinamento importantíssimo para nós. Somos servos do Senhor. Estarmos aos pés do Senhor. Esse é o melhor lugar do mundo. Paz do Senhor, pastor Marcelo Simões. Paz do Senhor, Kleber. Maravilhosa a sua observação em todos os textos, né? Da aparição de Maria junto a Jesus. Era algo que ela não perdia a cultivava, oportunidade. Não perdia a oportunidade. E oportunidade na vida é uma coisa que às vezes não passa 2 vezes, né? Exatamente. Lá em Mantena, o pessoal fala que o cavalo só passa selado uma vez. Né? E o detalhe, né, dessa oportunidade é que a porta ainda está aberta. Aleluia. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que o Senhor há de vir buscar a igreja. Aleluia. Então, não perca essa oportunidade. O Senhor está às portas, os sinais estão aí. Então é necessário nós observarmos isso. Mas o que o Senhor nos despertou para esse texto, Kleber, foi o fato que você já citou de nós fazermos a boa escolha. Quando Moisés ia passar a responsabilidade de caminhar com o povo a Josué, ele trouxe uma palavra para o povo, né? Todo o livro de Deuteronômio está mostrando isso, é uma retrospectiva. Mas lá no capítulo 30, se eu não estou enganado, no verso 14, ele diz que a palavra está muito perto de nós, na nossa boca, no nosso coração, para nós fazermos o que temos que fazer. E o recurso, o Senhor deu todo, Ele não deixou faltar nada no deserto, na caminhada. Verdade. E nós hoje também temos todo o recurso, porque o Espírito Santo, o Consolador, nos foi dado. Então, quando lhe aparece a oportunidade
não deixe de aproveitar. Não deixe que a ansiedade, a fadiga, as tribulações, a circunstância dessa vida tire de você essa oportunidade de estar na dependência do Senhor. Porque a palavra nos fala que nós temos que ser como criança. Normalmente, nós entendemos que isso é em função da nossa inocência. Nós precisamos ter a nossa inocência. Mas existe uma coisa que a criança ela possui, que é a dependência do pai. Ela não vive, a criança, ela não tem preocupação com nada. Ela sabe que o pai vai prover todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, Maria, quando Jesus chegou, ela foi se deleitar. E o salmista, Davi, nós citamos isso na mensagem, ele fala no verso 4 do capítulo 27 de Salmo, ela fala assim, ele fala assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Quando ele fala morar na casa do Senhor, nós precisamos lembrar que nós somos templo do Espírito Santo. Então nós precisamos ter a presença do Espírito nas nossas vidas. E é isso que vai nos fazer conhecer a formosura e aprender no tempo de Deus. Então esse é o momento. Jesus está às portas, os sinais estão cumpridos, nós estamos vendo aí, só falta uma coisa. Você, meu irmão, que ainda não se converteu, se converter, para que o último do número de salvos se complete e nós possamos estar eternamente diante do altar do nosso Deus. Deixa eu chamar o pastor Guilherme. O pastor Guilherme gosta desse assunto aqui. No verso 40, não foi lido aqui, mas no verso 40, diz assim, Marta, porém, estava distraída em muitos serviços. No original grego, a palavra aqui para distraída, ela tem um sentido de estar desligada, está fora de foco, né? E no verso 39 fala assim, e tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se ouvia aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. A palavra ouvir aqui, no original grego também, é viver, ser fiel, viver com intensidade no coração, guardar a palavra no coração. Então, olha o contraste. Enquanto uma, que era Maria, ela estava vivendo intensamente aquele momento, aproveitando aquela oportunidade. A Marta, apesar de bem intencionada, ela estava distraída, ela estava desligada, ela estava fora de foco. Ou seja, enquanto Marta queria ser uma boa hóspede, uma boa anfitriã, recebendo Jesus, Maria não. Ela queria viver aquele momento, não perder a oportunidade de viver intensamente aquele momento e guardar no coração. Passe ao pastor Guilherme. Pai do Senhor Kleber, os companheiros que estão conosco na bancada, os irmãos que continuam conosco no pós-madrugada. É interessante isso que você disse, Kleber, porque em momento algum Jesus disse que Marta estava errada, né? De maneira alguma. Momento algum. Era uma questão de prioridade. Exatamente. E eu achei interessante isso daí, porque Jesus falou assim, olha, você está fadigada, você está preocupada, distraída, ansiosa, com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu o que é necessário. Isso. E às vezes a gente passa por situações, por problemas, por embates em que a única coisa que nos é necessário é estar aos pés do Senhor. E ouvir a palavra dele, né? E crer naquilo que ele está. Ouvir e crer, porque pro judeu, não no grego, né? Mas no hebraico, quando você fala ouve, e nós estamos no momento em que o Espírito Santo está nos dizendo ouve. É o chamar de Deus, né? É isso aí. Ouve Israel. Ouve Israel. É um momento em que o judeu parava para ouvir, mas estava relacionado a obedecer aquilo que o Senhor dizia. Perfeito. Né? E eu achei interessante algo que o Senhor me deu enquanto o pastor Marcelo pregava, que Jesus pontuou aqui, eu me lembrei lá da carta
eu até anotei aqui, Efésios capítulo 4, verso 4, Jesus falou assim: olha, Marta, você está preocupada, está fadigada, está ansiosa, mas uma coisa só é necessária, e foi o que Maria escolheu. Aí eu lembrei, sabe do quê? Efésios 4:4, para nós, só uma coisa é necessária: a salvação em Jesus. Cumprir aquilo que ele nos deu. Sabe por quê? Porque é um só corpo, um só espírito, um só chamado, uma esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Essa é a experiência da única coisa que nos é necessária, a palavra do Senhor. Aleluia. Porque quando você entende e valoriza aquilo que está na palavra, você vive essa unidade de algo que nos é necessário, é aquilo que é espiritual. Hoje nós vivemos num mundo extremamente acelerado, né? As pessoas querem tudo no tempo e na hora, para ontem. É tudo para ontem. E aí a tecnologia aproximou muitas coisas de nós, isso que né? tem muita gente aí estressada, deprimida, ansiosa. E aí, Kleber, o momento que nós estamos vivendo, os dias que nós vivemos são proféticos e nós precisamos entrar nesse entendimento. Uma coisa só nos é necessário: é depender do Senhor, é estar aos pés dele, é a palavra dele, é na hora da dor chorar aos pés dele, é na hora da glorificação adorar o nome dele. Aos pés do Senhor é o melhor lugar, e isso é uma experiência maravilhosa para aquele que crê e que entende, porque uma coisa só é necessária, e é o bastante. Aleluia. Pastor Luiz Zanoni, a história das duas irmãs nos ensina sobre a importância, até citei que o pastor Guilherme começou a falar sobre a importância de prioridades na nossa vida. Nos ensina que as tarefas da nossa vida, do dia a dia, elas não devem tirar o nosso foco. O nosso foco é o Senhor. Nos ensina que estar na presença de Jesus é a maior prioridade na vida do servo. Paz do Senhor, pastor Luiz Zanoni. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor, os companheiros da bancada e aqueles que nos estão ouvindo nesta manhã. Kleber, você falou uma coisa interessante que é prioridade, né? E o servo do Senhor, ele tem que dar principalmente a prioridade ao Senhor. As demais coisas você vai fazer, mas você tem que estar focado no Senhor, porque ele é tudo. Bom, vamos supor que o Senhor Jesus mande um recado e fale assim: olha, eu vou, pastor Luiz Zanoni, eu vou na sua casa hoje. O senhor vinha para a Rádio Manhã e o senhor ia para o trabalho do senhor ou ia para casa? Em casa. É prioridade. Claro. Né? Então, a gente tem que dar prioridade às coisas do Senhor. Né? Primeiro, o Senhor. Sim. As demais sempre. coisas você vai fazer, né? No seu dia a dia. Mas interessante que a gente, às vezes, quer deixar o Senhor no segundo plano. Ah, não, depois eu vou, né? Tá dando a hora do culto, mas eu vou amanhã. Hoje eu não vou não, eu tô desanimado, tô cansado. Aí que começa a vir as dificuldades, né? Do dia a dia das pessoas, né? Que em vez de dar prioridade ao Senhor, dá prioridade às coisas dessa vida. E as coisas dessa vida vai passar, mas o Senhor não. O Senhor é aquele que está sempre ao seu lado, ele está sempre ali, né, te orientando, na alegria, na tristeza, ele está sempre ali, né? Só você buscar ter comunhão com ele. É o que fez Maria. Primeira coisa que ele chegou na casa dela, o que ela fez? Ela correu aos pés de Jesus. Marta não, Marta estava fazendo a fazer de casa e continuou. Mas foi aquela oportunidade, né? Exatamente. Você tem uma oportunidade de estar com Jesus. Meu Deus, para tudo. Abraça, para tudo, fica ele com é prioridade. Ele. Entendeu? É igual o culto, por exemplo. Você está trabalhando em casa, está dando aquele horário, alguma coisa tá te incomodando para ir ao culto. É o Espírito Santo ali. Aí que você tem que fazer? Para. Ah, não, depois eu vou fazer. E quando você vai ao culto, você recebe a sua bênção, né? Você sai muito mais fortalecido. E quando você chegar em casa, aquilo que você deixou de fazer,
automaticamente aquilo é feito normalmente. Já aconteceu comigo, Entendeu? não sei se já aconteceu com o senhor, pastor Zanoni. Você está fazendo alguma coisa, fazendo um trabalho, estudando uma prova para resolver um problema, ou alguma coisa em casa. Aí você tá ali naquela batalha, não tá difícil. Bom, vou pro culto, depois eu resolvo isso. Aí você vai pro culto, glorifica o Senhor. Quando você volta, resolve rapidamente. Isso já aconteceu comigo. Também já aconteceu comigo isso. Mas é assim, é prioridade ao Senhor. O Senhor ele é tudo, né? Você tem que botar ele em primeiro lugar em toda situação da sua vida. Uhum. Né? Se você fizer isso, e minha irmã, meu irmão que estão me ouvindo nesta manhã, você vai ser mais do que vitorioso. Amém. Sua vida vai ser abençoada, né? O seu lar, seus filhos, a sua esposa, o seu local de trabalho. Por quê? Porque você está dando prioridade. É a mesma coisa, você está no trabalho, eu não vou ao culto porque eu vou ter que fazer isso. Rapaz, você para aquilo ali, quando você voltar, tudo está resolvido. Vai fluir. Flui muito mais do que você estava ali. É desse jeito. Então, a bênção é assim, irmãos. Então, É a dependência. É a dependência e dar prioridade ao Senhor em tudo na nossa vida, né? E o Senhor diz, olha, Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Deixa eu chamar aqui o ungido José Henrique Baldan, que está aqui conosco. Uma alegria recebê-lo aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Querido, um dia, a morte vai tirar tudo da pessoa nessa terra. Ó, apartamento, carro, dinheiro, família. Ó, vai ficar tudo aí. Ninguém vai levar nada, não é? Um dia a morte vai tirar tudo da pessoa nessa terra. Mas a palavra de Deus, ela é eterna. Nem a morte vai nos tirar de perto do Senhor. Nem a morte. Foi o que o Senhor falou aqui, ó. Maria escolheu a boa parte. A boa parte é o Senhor. E não vai ser A tirada, qual né? não lhe será tirada. A palavra jamais será tirada daquele servo do Senhor. Paz, Senhor. Ungido, Zé Henrique. Pai do Senhor Kleber, os companheiros aqui da bancada, os irmãos que nos ouvem. Estava observando aqui os companheiros aqui, os comentários. A nossa vida ela é feita de partes, né? Uhum. Como está descrito aqui. É a parte do trabalho, da Família, rotina, família, os negócios. Isso tudo deve ser contínuo na nossa vida. Isso não pode parar, né? Uhum. Mesmo a gente tendo a nossa experiência com o Senhor. Verdade. Mas aqui, essa boa parte aqui que o Senhor destacou para a escolha da Maria, ela rege todas as outras. Aleluia. Ela comanda todas as outras. A partir do momento que você coloca isso como prioridade, como os companheiros falaram, as outras coisas caminham naturalmente. Verdade, pastor? Com O Senhor falou, certeza. buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Né? Acrescentado porque pode ser que alguma coisa está faltando na sua vida. Né? Algo que você busca, algo que você almeja, talvez não se abriu ainda porque a melhor parte não está sendo escolhida. Está ficando Maravilha. em segundo plano. Mas para você que está nos ouvindo, fica esse ensino importantíssimo aqui. Escolher a melhor parte e as outras vão ser agregadas. E essa ninguém tira, né? Essa ninguém tira porque é uma herança eterna, né? Só nós podemos perder, né? Nem o Senhor tira. É uma escolha nossa. Perder Isso. ou agregar. Exatamente. Cada dia. Cada E essa culto decisão é feita agora em vida. em vida. Todos os dias. Porque a salvação ela É todo dia, é é dinâmica. dinâmica. Cada vez que você acorda, você tem que reafirmar o seu compromisso com o Senhor. E assim, eu queria destacar aqui a questão dos sentimentos aqui de Marta aqui. Como que a ansiedade e a fadiga se acentuou nesses últimos dias. De 2, 3, 4 anos para cá. Assim, eu trabalho na área da saúde e assim, você vê, a pessoa nem precisa falar. A ansiedade está nos olhos da pessoa. Porque a vida ela ficou muito corrida. Nós passamos por um momento difícil em relação a uma crise sanitária relacionada à saúde, economia e tudo mais. Então, assim, esses sentimentos têm aflorado a pele das pessoas. Principalmente porque elas não têm escolhido a melhor parte. A melhor parte está faltando. Mas esse é o momento de mudar. Ainda dá tempo.
Ainda há tempo, é um louvor, né, que o grupo canta. Tem um corinho que eu acho muito bonito que diz assim, né? Preciosas são as horas na presença do Senhor. Aí já é pro crente, né? Nunca abrir mão disso. Estar na presença do Senhor. De estar aos pés aprendendo ou chorando. E é interessante que essa primeira escolha aqui determinou as outras, né? Como que o Senhor trabalhou nas outras. Na hora que ela mais precisou, por exemplo, naquela hora mais crítica. Lázaro ali. 4 dias, já mais do que definida a situação. Mas pela primeira escolha que ela fez, pela primeira parte que ela priorizou, na hora que ela mais precisou, o Senhor estava presente. Glória a Deus. E reverteu aquela situação que humanamente impossível. Mais que impossível. Eu nem sei o que dizer além disso, né? Mas o Senhor fez porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É o dono da vida. É o dono da vida. Então tudo parte dessa boa escolha, né? De escolher essa boa parte para que as outras sejam acrescentadas e principalmente guiadas pelo Senhor. Aleluia. Kleber, Pois não, pastor? O pastor Wallace Rossetti mandou uma contribuição aqui. Sim. Ele colocou assim: só uma parte me basta, né? A boa parte, que é uma expressão profética. Fala da igreja fiel. Só uma me basta, ou seja, a igreja fiel está aos pés do Senhor, ouvindo o que ele está falando. Isso está intimamente ligado ao lema do ano, que é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala às igrejas. Perfeito. Aproveitando a colocação do Wallace, esse texto mostra claramente a posição da igreja infiel e da igreja fiel, né? Como você falou, a Marta não houve crítica nenhuma de Jesus em relação a ela. Ela até bem intencionada. Exatamente. Então, a igreja infiel, no caso, voltada para as coisas dessa vida, o religioso, ele é muito bem compreendido e aceito pelo Senhor, porque ele é parte do cumprimento da palavra. Ele é parte. Bom seria que não houvesse, todos fossem fiéis, né? Mas tem sempre o oposto, né? O Senhor sempre fez. Marta, ela teve o privilégio de ter Jesus na sua casa. Exatamente. Perto dela. E ela não aproveitou. Agora, Maria não. Sempre que o Senhor estava perto dela, ela aproveitava e não perdia tempo. Aos pés do Senhor. E o pastor Everaldo Filpo fala isso aqui, ó. Um abraço ao pastor Everaldo Filpo, lá nos Estados Unidos. Assim, Kleber, Marta e Maria, 2 igrejas. Em cima do que o pastor Marcelo está falando. Uma infiel, a outra fiel. Uma infiel que está preocupado com as coisas dessa vida. A outra fiel, que valoriza estar aos pés do Senhor, ama ouvir a sua voz, ou seja, a sua palavra. A igreja que escolheu a melhor parte não lhe será tirada. Lembrando ainda, ele diz assim: olha quem estava na casa delas. Aquele que Isaías diz que é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Estava ali o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, o Deus dos impossíveis. Era para valorizar a presença dele. Hoje, o Espírito Santo nos convida a valorizar a presença do Senhor Jesus e ouvir a sua voz. Eu vou falar uma coisa aqui, Kleber. Cleber. É uma conjectura que eu vou fazer. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito com muitos detalhes, né? Lucas procura relatar isso quando ele escreve o Evangelho a Teófilo. A exemplo do Jean Henrique era da área da saúde. Era da área de saúde. E ele procurou. Aí, olha só o verso 38, ele diz assim: e aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Eu acredito que esse aqui foi o primeiro encontro de Maria. Então, com Jesus, eu acredito, tá? Por quê? Porque Lucas foi detalhista em narrar a história numa certa aldeia, certa mulher por nome Marta, quer dizer, tudo leva a entender assim um ambiente como se fosse a primeira vez. Então, imagina a alegria de Maria vendo a pessoa do Senhor Jesus, aquele que operou milagres, libertou, curou, né? E no futuro ressuscita a Lázaro. Para pensar assim, a alegria que ela teve de estar aos pés dele, poder ouvir, estar junto com ele. Tanto quando a primeira vez, o amor, né? É? Do novo convertido. E quando eles dão um jantar, até para glorificar o Senhor, porque Lázaro estava vivo, ela, mais uma vez, ela vai e derrama aos pés do Senhor tudo dela, o melhor que ela tinha. A que era glorificação. A glorificação, a adoração. O resultado. O nardo, que era riquíssimo,
Era muito caro aquele óleo que ela colocou aos pés do Senhor ali. Era um ano de trabalho de um ano de trabalhador. trabalho. E outra coisa, a noiva, a mulher, guardava aquele... Para as núpcias, né? Para as núpcias, para o seu esposo. Então ali ela tava dizendo em outras palavras, né? Olha, ele é meu esposo. Ele é o esposo querido, amado. Que Cantares fala. A igreja é fiel. A igreja é fiel. Entendeu? O selo, né? Põe como um selo no teu coração. Isso, no teu coração. O de mais pessoas ela tinha, ela ofertou ao Senhor. Ela ofertou. Meu Deus do céu. E é tudo que o Senhor anela, né? Exatamente. E detalhe assim que ela participou de um momento profético ali, porque ela ungiu o corpo ali para o sepultamento ali. É algo interessante. Como que a postura de Marta e Maria, foi falado aqui sobre a igreja fiel e infiel, como que as posturas definem quem é e quem não é. De que lado você tá? A postura de estar distraído, como a gente viu aqui nos textos aqui, né? Isso acontece no nosso meio. Tá no meio da igreja, mas tá distraído. É o sono espiritual, né? Sono espiritual. Comodismo. Tá acomodado. Ele Comodismo. a igreja virou uma rotina, o culto virou uma rotina. Enquanto outros aproveitam a oportunidade, chega cedo. Tudo é maravilhoso. Se ajoelha, ele limpa um banco, ele ora, ele glorifica. Porque ele fala, eu já vi por depoimentos assim de irmãos falando, é bom estar na casa do Senhor. Né? Aqui, esses momentos aqui é uma janela de oportunidade que se abre na eternidade para que a bênção do Senhor venha sobre a minha vida. Eu vou contar uma experiência aqui, que é lá de Minas, numa das nossas igrejas em Valadares. Tinha um irmão, tem ainda, que ele tá vivo, glória a Deus. E ele chegava cedo para limpar os bancos, passar um paninho, aquele lustra-móveis, banco, poliflor. Eu lembro até o vidro, né? Um vidro rosa. Aí, de lavanda. Aí ele parava no banco, ficava lustrando e balbuciando algumas palavras, orando. E as pessoas que estavam ao redor ficavam, meu Deus, ficavam rindo dele. E aí, as pessoas, eu perguntei a ele, só de curiosidade, eu sou uma pessoa curiosa. Quando o senhor está ali, o senhor está conversando com Deus? Ele falou assim, Kleber, eu estou orando para a pessoa que sentar nesse banco, que eu não sei quem, mas Deus sabe, que ela vai chegar aqui oprimida, angustiada, triste, com problema. Então eu vou limpando e vou orando. Senhor, uma pessoa que sentar nesse banco, abençoa a vida dela, banco por banco. Meu Deus, que exemplo para mim, Maravilha. para todos, né? Ele está nos ouvindo, eu sei disso, lá em Valadares, está ouvindo a gente aqui. É um exemplo. E é isso que o Gildo acabou de falar. Valorizar o culto, chegar mais cedo, estar aos pés do Senhor, checar, não perder o clamor, não perder o clamor, não perder a oportunidade de estar aos pés do Senhor. Verdade. Glória a Deus. São janelas que se abrem, né? E que é interessante, né? O momento que a gente está vivendo é um momento de definição. Então as posturas, elas mostram quem está definido, quem não está. E hoje, Kleber, Pois não, pastor. a gente tem que valorizar o culto porque a gente não sabe se vai ser o último culto. Exatamente. A última mensagem, o É último a última culto. oportunidade que você vai ter. Exatamente. Né? Então, não sabemos, pode ser. E de repente também você mesmo pode ser, o Senhor pode te colher. Sim. Então a gente tem que estar apercebido hoje da importância, né, que nós temos que dar. E valorizar o culto, né, a oportunidade que a gente tem de estar na casa do Senhor. Eu não sei se amanhã eu vou estar. Então, você tem que dar essa ênfase na sua vida de colocar o culto ou o Senhor, né, em primeiro lugar, porque você não sabe o que vai acontecer. Exatamente. E detalhe, nesse jantar na casa de Simão, que Maria aproveita e se derrama aos pés do Senhor, eu lembrei-me aqui agora. Ali era a última oportunidade que ela tinha de fazer isso. Porque dali era um jantar de muita gente, muitos homens, gente de tudo quanto é lado. Se a Bíblia diz no texto que enquanto o Senhor estava sentado à mesa, ela aproveita a oportunidade, vai até ele e se derrama aos pés dele. E ali, se ela espera Jesus levantar, ela jamais alcançaria, era muita gente. E detalhe, dali o Senhor Jesus foi para a ceia, depois ele foi para o jardim do Getsemane, onde ele foi traído, foi entregue, depois ele foi para a prisão domiciliar na casa de Caifás, depois ele foi julgado, foi preso mais uma vez, foi levado até o Calvário. Ou seja, olha a sequência,
né? Dali ele foi para a ceia. Hoje, o Senhor está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aproveite, porque quando ele se levantar, é o arrebatamento da igreja. A igreja vai para a ceia, para a boda do Cordeiro. E aí, não tem mais jeito. Então, a hora é agora. Ainda há tempo. É o momento de se derramar os pés do Senhor, é agora. Interessante, ouvido ao o que o Espírito está falando nessa última hora, igreja. O interessante é que o Senhor deu um dom em um dos seminários do ano passado, que o Senhor já se colocou de pé, né? Você lembra desse dom? Aconteceu no seminário. No encerramento do seminário, o Senhor mostrava que o Senhor havia se colocado de pé. E a Bíblia cita duas passagens onde o Senhor se coloca de pé. Primeiro, quando Estevão, ele fala: eis que veio os céus abertos e o Filho do Homem em pé, não é? E a outra oportunidade vai ser no arrebatamento da igreja. O Senhor vai ver nas nuvens, estará em pé, como diria o pastor Gilberto, de pé. De pé. Para receber a igreja. Olha que honra, meu Deus. Glória do céu. a Deus. Pelo amor de Deus. 7h01. Vamos louvar o Senhor? Ainda há tempo. Do nosso pós-madrugada, o diácono Anderson, lá de Santa Teresa, aqui no Espírito Santo, disse assim: Kleber, Marta estava trabalhando para preparar a casa, pois ela tinha recebido Jesus. Ela precisava deixar a casa arrumada para aquela visita tão importante, né? Hoje muitos estão trabalhando para Deus, mas não estão ouvindo o Senhor Jesus. Estão colocando os afazeres mais importantes do que estar na presença do Senhor, ouvindo, desfrutando da presença do Senhor, né? É isso mesmo, né? Temos que estar aos pés de Cristo, termos intimidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:13. Obrigado, Anderson, pela participação, querido. Um grande abraço. Abraço à irmã Fabiana, lá de Minas Gerais, de BH, ouvindo a gente aqui. Diácono Mauro Lúcio, um grande abraço, querido. Deus te abençoe. Nossa irmã Susan Gaete, ela é chilena, tá aqui ouvindo a gente. Diz assim: Kleber, uma benção a palavra de hoje, hein? Manda um abraço às irmãs da igreja de Nova Suíça, aqui em BH, especialmente a Viviane, a Fátima, a Regina, a Kátia e as irmãs aqui. Tá dado um abraço, tá bom, irmã Susan Gaete? Também tem um diácono aqui, o diácono, meu Deus, como é que é o nome dele aqui? Não aparece aqui. O diácono Laércio Silva, lá de Surubim, em Pernambuco. Ele disse assim: Kleber, que maravilha as colocações que vocês fizeram. O Senhor já está de pé esperando, só o Pai lhe dá ordem, né? É isso mesmo. Vá buscar sua noiva. É a última trombeta para a igreja ser arrebatada, né? Ele disse assim: eu fico imaginando aqui o som que ouviremos no céu, os corais celestiais, louvando os portais abertos, a igreja chegando diante do trono de Deus. Vai ser um dia maravilhoso. Olha, vai ser algo assim que não subiu ao coração do homem, que nem passa na nossa cabeça. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que tem como prioridade estar aos pés do Senhor. Queridos, são 7h11. Pastor Marcelo, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Deus abençoe. Um abraço na irmã Lena, toda a sua família, sua casa, pastor. E sua igreja, obviamente, né? Kleber, é uma alegria. Como diria o sogro do Jorge, né? Que é o pastor João Ridolfo, né? Como é que tá a sua igreja? Tá bem. Ele falou, pensei que a igreja era do Senhor Jesus, né? É porque, na verdade, nós somos igreja, entendeu? Somos templo do Espírito Somos Santo. templo do Espírito Santo. É por isso que as pessoas respondem: minha igreja, isso, né? É verdade. Você é a igreja, então. Exatamente. Você é dono de você, né? Agora o Senhor te comprou. Resta saber se você deixa Ele te dirigir. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso dono. Mas, para honra e glória do nome do Senhor, Kleber, a alegria é minha de podermos viver esse momento aqui, né? De comunhão, vamos dizer assim, debate da palavra, aprendizado da palavra, o quanto a gente cresce, né? Ouvindo a mensagem e depois colocando, né, os pontos que o Espírito Santo coloca em cada um de nós aqui para podermos tecer os comentários, né? Famosa live. Eu vou ouvir live. Eu depois vou ouvir de novo para saber o que o senhor falou, anotar tudo aqui. Ele não perde a oportunidade, viu, gente? Mas louvado seja o nome do Senhor, em tudo ele tem sido glorificado. Fica aqui o meu abraço para a área de Mato da Serra. Amém. Entendeu? Também para a igreja de Mato da Serra e a igreja de Planície. São duas igrejas que estão correspondendo bem àquilo que o Senhor, nessa última hora, tem operado no nosso meio. Glória a Deus.
Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui, o Ademar, lá de Ilhéus, na Bahia. Eu conheci o Ademar e sua família, estiveram aqui na Rádio Manaim, mandou até foto aqui. Obrigado pela foto. Ele com a família. Eu esqueci o nome da sua esposa, o Ademar. Acho que é Alda, né? Foi a Alda, o Matheus, foi Davi, Matheus, Davi e a Osana, ou Rosana, acho que é isso, né? Mas me perdoe se eu errei aqui. Mas um abraço ao Ademar, aí de Ilhéus e toda a sua família. Um grande abraço. Estão lá ouvindo a gente. E diz assim, Cleber, estamos aqui à disposição, aguardando a sua visita aqui em Ilhéus. Amém. Muito obrigado pelo carinho. Pastor Luiz Anoni. Paz do Senhor, pastor. Um grande abraço. Pai, senhor Cleber, é sempre um prazer estar aqui com os companheiros da bancada e aprendendo, né, mais ainda da palavra, né? Ó quem Porque tá a do lado. palavra... Dá uma olhadinha pra ver quem tá do lado. A gente enriquece, né, a gente aqui. E muitas revelações, né, aparecem, né? Isso é muito bom. Não, mas é bom, quando todos nós compartilhamos a palavra. Isso é né? muito bom. O Senhor revela a cada um dos senhores que estão aqui um prisma, um lado, né? Uma revelação diferente. E quando junta tudo isso, meu Deus, sai uma bênção do Senhor, né? Sem contar com a sua ajuda, né, Cleber? No aramaico, no grego. A minha e algumas citações, né? A minha contribuição aqui é a menor possível, né? Meu Deus do céu. Mas é sempre bom estar com vocês aqui. Eu quero deixar um abraço às igrejas que eu estou pastor, aqui é Glória 3 e agora também a Toca ali, que foi a primeira igreja da obra, né? Exatamente. Estamos ali com um grupo de senhoras, né, valentes, que auxiliam o ministério. Então, eu quero deixar esse abraço e dizer que sempre é muito bom estar na presença do Senhor aqui, né? E desfrutando dessa bênção que o Senhor tem dado todas as madrugadas. Aleluia. Amém. Amém, querido. E lembrando do culto de oração hoje, né? É verdade, oração, verdade. né? Hoje, culto de oração em todas as nossas igrejas, né? A partir de 7h30. Cair aos pés de Jesus, né? Exatamente. Aos pés do Senhor, né? Não há lugar melhor para escolher a boa parte, né? Exatamente. Deixa eu mandar um abraço para o meu querido pastor, senhor pastor, ao pastor Winston Depps. Assim, Marta estava entretida em outras coisas e hoje o mundo tem a indústria do entretenimento. Uma armadilha que o adversário faz para tirar a atenção, o foco, a prioridade das pessoas, né? E estar aos pés do Senhor é nossa prioridade. Obrigado, pastor Winston. Eu, se tivesse um sobrenome desse, meu Deus, Winston Depps, meu Deus do céu. Você não viu o outro sobrenome dele. É? É um nome de todo tamanho. Eu nem ouso falar. Alemão. É alemão. Deixa eu agradecer que o ungido José Henrique Baldan, que vai estar orando daqui a pouquinho. Obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo, nosso ungido José Henrique Baldan. Obrigado, Cleber, os pastores aqui da bancada. Agradecer a Deus essa oportunidade, essa experiência enriquecedora, né, que é participar deste culto da madrugada aqui da Rádio Manaim. Uma bênção para as nossas vidas, né? Estar na presença do Senhor e principalmente vivenciar a palavra revelada, né? Compartilhar com todos que nos ouvem aquilo que o Senhor humildemente tem nos dado, né? Deixar aqui também um abraço aqui, aproveitando a oportunidade aqui, a igreja, né, da qual nós fazemos parte ali, junto com o pastor Antônio Carlos Rodrigues, que é a igreja de André Carlone 1, onde é um corpo de irmãos ali valentes que lutam pela obra do Senhor a cada instante, fazendo sempre o melhor para o Senhor. Um forte abraço a esses irmãos e Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Guilherme Campos também conosco aqui. Pastor, obrigado por ter vindo aqui essa manhã. Leva nosso abraço aos irmãos ali da região da Grande Cobilândia, né? E é sempre uma alegria poder contar com o senhor aqui. Paz, Senhor. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Kleber, os irmãos que estão aqui conosco. Todos falaram, mas é bom pontuar como nos enriquece vivermos momentos assim, né, aos pés do Senhor. E é a melhor parte, ninguém tira de nós, Aleluia. Né? Fica um abraço aqui às igrejas, Rio Marinho 5, Cobilândia 1, Nova Cobilândia 2, e as irmãs que sempre oram por nós, né? A irmã Rita Patrícia, a irmã Wanda, a irmã Fátima, o grupo Orai Sem Cessar, sempre orando pelos pastores. E fica aqui o meu abraço a todos que se lembram de nós. Aleluia. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Vou pedir o pastor Guilherme para ler, por gentileza, o nome das pessoas que nós vamos orar agora, em seguida. Assim que ele terminar de citar ali os irmãos, vou pedir o ungido José Henrique Baldan para estar orando neste momento. Por favor, pastor. Nós vamos orar pela irmã Salúquia, saúde, né?
da nossa irmã Solange, Elivelto Perim, a irmã Ana Rossetti e a irmã Isabel de Duque de Caxias. Amém. E demais irmãos que nesse momento vão estar em oração, em comunhão. Feche seus olhos se você puder, porque é momento de oração. Momento de oração. Senhor, nós apresentamos essas vidas aqui mencionadas e todos que nos ouvem também que passam pelo momento da enfermidade. Pedimos que a forte mão do Senhor seja sobre a vida de cada um. O Senhor sabe e conhece a necessidade dos teus filhos. E pedimos que o Senhor possa contemplar cada um nesse instante e que a graça do Senhor venha sobre os teus servos, sobre esses nossos queridos que passam pelo momento da enfermidade. Mas nós sabemos que a sua fé está firmada no Senhor. Pedimos uma bênção nesse sentido para todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, hospitalizados, acamados em casa, mas que nos ouvem. E principalmente a bênção dos seus continue sobre as suas vidas. Amém, Senhor. Nós levantamos um clamor também pelos irmãos que se encontram desempregados. Socorre os teus filhos, ó Deus. Não permita que eles venham passar pela prova da necessidade, mas que o Senhor possa abrir as portas. Sim, meu Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Lembramos também dos irmãos que trabalham autônomo. Que cada dia uma porta seja aberta para os teus filhos. Amém. E que o Senhor possa prover todas as coisas. E ainda fazemos uma glorificação a Ti por todos que nesse dia completam mais um ano de vida. Amém. E que o maior presente seja o renovo da Aleluia. salvação a cada Aleluia. dia. Gratos somos pela vida desses teus servos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Rádio Manaí.